Nós vamos ler numa só voz esse pequeno trecho aí. Vamos ler o 17 e o 18 juntos. Então o 16 fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Aí eu queria o finalzinho. Vamos começar a partir daí até o 18? Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite maravilhosa, muito obrigado por esse louvor abençoado, pode ficar guardado na nossa mente, nosso coração. Ó Deus, fortalecer a nossa semana. Obrigado pela vida do Lino, grande bênção ali, ó Deus, na nossa igreja do Alto Veracruz. Também tantas pessoas alcançadas pela graça através das suas músicas. Obrigado, Deus, pela tua palavra revelada a nós. Abra a nossa mente, abra o nosso coração, fala conosco. Muda e molda a nossa história, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje uma coisa que eu acredito 100% de certeza pode mudar radicalmente a sua vida. Pode mudar a sua vida física, emocional, financeira, espiritual. Pode mudar o seu casamento, mudar a sua família, mudar seus filhos, mudar o seu trabalho. Com 100% de certeza, eu queria compartilhar algo com vocês hoje que pode mudar radicalmente para melhor a história da sua vida. Os irmãos sabem que eu nunca fiz uma promessa dessa. Também não estou diminuindo as outras pregações, mas hoje eu queria que você me desse aí 30, 40 minutos de 100% de atenção. Pode mudar a sua história radicalmente para melhor. 100% de certeza. Eu quero falar para você sobre vida de oração. Vida de oração. Tem pessoas que têm dom para orar. Seu Oswaldo está aí? Seu Oswaldo tem dom de oração. Consegue ficar horas e horas e horas orando. Mas se você é igual a mim, você tem dificuldade com oração. Às vezes nós passamos a semana inteira, não agora eu não passo mais porque eu sou pastor, mas sem conseguir orar. Mas a importância da vida de oração. Eu queria falar para você que tem dificuldades para manter uma vida de oração. Como isso pode fazer diferença na sua vida, como fazê-lo e o impacto que isso pode ter na sua vida, na sua história, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, na sua vida financeira. Tudo isso pode ser radicalmente mudado para melhor. Para melhor. Tá certo? Olha o texto que nós lemos aí, nós vamos ter o segredo. Olha e fala aí, Elias era homem semelhante a nós. Elias era homem semelhante a nós, mas sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. A importância da vida de oração, irmãos. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Deixa eu contar uma coisa para os irmãos, muitos hoje, pastores, às vezes me convidam para falar sobre oração, mas não é fácil orar, e nem sempre foi assim, e ainda precisa melhorar muito. Uma vez eu fui num congresso de evangelização e avivamento da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá no Paraná. Pessoas do Brasil inteiro foram para lá. A Igreja Presbiteriana estava começando a despertar para ser esse impacto que ela é hoje.
1993. 1993. Naquela época, não tinha essa comunicação que nós temos hoje. Eu liguei para um pastor falou assim: Ronaldo, você está onde? Eu estou em Belo Horizonte. Ele: você vai para o anel rodoviário, que vai passar um ônibus lá 9 horas da noite. Eu peguei o ônibus São Francisco, desci no carro, subi para cima do anel rodoviário, fiquei lá parado. Só para isso você já ver o milagre que foi. O ônibus passou e eu entrei. Estava vindo de não sei onde, indo lá para o Paraná. 23 horas de viagem sem parar. Chegamos lá, nós dormíamos em escolas. Pegava um colchão que o pessoal doou das igrejas, colocava em cima das carteiras. Lembra aquelas carteiras de escola quadrada, antiga? A gente juntava as carteiras, alguns não tinham nem colchão, a gente dormia ali. Acordava às 6 horas da manhã. Ia para o congresso, voltava meia-noite. Uma semana inteira. Foi uma coisa do céu. No último dia, aí que eu quero chegar, um pastor, que era o pai espiritual desses pastores avivados aí, né? Pai espiritual do Hernandes, do Jeremias, do Ceni Tavares, Ronaldo Lidório, né? Antônio Elias. Ele pregou. O congresso estava com inscrição para 1.000 pessoas. Nesse dia tinha 3.000 pessoas no congresso. Tinha gente sentada no corredor. No final ele fez um apelo. Deus está chamando a gente para orar. Quem aceita o desafio, acordar 5 horas da manhã para orar, para um avivamento na Igreja Presbiteriana do Brasil. 3.000 pessoas. Eu estava assim, né, com essa frieza mesmo, assim, eu não vou lá na frente não, eu fico aqui mesmo, eu aceito, mas vou ficar aqui mesmo. Aí ele: vamos orar. Daí a pouco eu estou ajoelhado lá na frente, no meio daquela multidão lá, chorando, assim: o que aconteceu? Como é que eu vim parar aqui? Arrebatamento não foi, eu não andei. Aquela multidão chorando. Desafio de orar 5 horas da manhã, pela sua vida, sua família, pela igreja. Voltei animado, impactado, né? Cheguei no outro dia, coloquei despertador, acordei 5 horas da manhã. Agora começa uma nova história, um avivamento. Levantei, lavei o rosto, ajoelhei na beira da cama e dormi, né? Dormi profundamente. Acordei lá para 7 horas da manhã. No outro dia, assim: hoje vai dar. Acordei, lavei o rosto, molhei o cabelo, ajoelhei na beira da cama, dormi de novo. Esse negócio não está dando certo, não. E era mês de abril, pós-Semana Santa. O congresso era na Semana Santa. Aí eu tive uma ideia. Minha mãe tinha acabado de ficar viúva. Aí eu vou lá para o quarto da minha mãe. Aí ela tinha acabado de ficar viúva 2 meses antes. Aí eu vou lá. Aí eu digo: mãe, eu vou acordar, vou vir orar aqui. Na hora que eu dormir, a senhora me dá um chute. Se eu começar a roncar, a senhora vê que eu estou dormindo, a senhora me dá um chute aí para me acordar. Beleza, fui para lá, pensei: mas eu nem vou dormir, né? Já estava fora no outro quarto. Ajoelhei e dormi. Aí minha mãe me acordou, é lógico, né? Que horas que ela me acordou? 7h30, está na hora de você ir trabalhar. Eu pensei: esse negócio não é não, isso é coisa para pastor, para missionário, né? Irmãos, mas é possível. E muda a nossa história, radicalmente. A sua vida, a sua família, o seu trabalho, a vida física, emocional, financeira, todas as áreas da vida são transformadas quando você tem uma vida de oração. Entende? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Eu fui pesquisar uns 10 livros. O que significa esse semelhante a nós? Um breve resumo. Semelhante a nós. Elias teve medo, Elias fugiu, Elias sentiu depressão, Elias pediu para morrer, Elias correu de uma mulher e escondeu numa caverna. Elias era humano, Elias era pecador, igual a mim e a você. Mas Elias desenvolveu uma vida de oração. Está entendendo, irmãos? Elias era homem semelhante a nós.
mas realizou o que realizou não por causa da capacidade própria, por causa da vida de oração. Impactou. A vida de Elias foi tão impactante que ele é um dos dois que subiu para o céu sem passar pela morte. Qual foi o outro? Enoque. Enoque e Elias foram os dois únicos seres humanos na terra e subiu para o céu sem passar pela morte. Elias orou com instância. O que é orar com instância? Orou com perseverança, orou com persistência, orou com intensidade, orou com continuidade, orou de coração, com fervor. Irmãos, presta atenção, o que vai mudar a sua vida não tem a ver com quantidade. Quem me dera que todos nós tivéssemos o dom do Sr. Oswaldo, ficar horas e horas e horas orando. Sr. Oswaldo, quanto tempo o senhor já conseguiu ficar orando sem parar? Sem parar? 3 horas. 3 horas. Mas Elias era semelhante a nós, mas tinha perseverança, vida de oração. Não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade e continuidade. Pegaram? Qualidade, continuidade. Oração de coração, com fervor, com persistência, insistência, intensidade. Irmãos, eu queria que você guardasse isso nessa noite, que é o nosso tema: vida de oração, qualidade, continuidade, muda a nossa história. Muda a nossa história. Eu estou falando, se você tiver 10 minutos de oração por dia, orando todo dia, a sua história vai mudar radicalmente. Quem dera que você tivesse 3 horas, mas isso é para poucos. Mas muda. Na história aqui da igreja, nós vimos aqui, irmãos, grandes homens semelhantes a nós, sujeitos às mesmas paixões, os mesmos sentimentos que marcaram a história da humanidade. John Knox, terça-feira, o seminarista Gidiel falou um pouco sobre John Knox. A teologia da igreja presbiteriana foi feita por João Calvino, mas quem criou a igreja presbiteriana chama John Knox, um jovem pastor, morrendo de medo da rainha da Inglaterra, resolveu se colocar em oração. Diz a história que a rainha da Inglaterra falava que ela tinha mais medo das orações de John Knox do que todo o exército da Escócia. Qualidade, continuidade. John Wesley causou um avivamento nos Estados Unidos, na Inglaterra, impactou toda a Europa. Acordava 4 horas da manhã, orava e lia a Bíblia. Diz que ele leu a Bíblia 200 vezes de capa a capa. Martinho Lutero, ele dizia assim: se eu não orar pela manhã, o inimigo alcança vitórias o dia todo. Tem um mais perto de nós, né? Faleceu há pouco tempo, Russell Shedd, doutor Russell Shedd. Foi o maior teólogo do Brasil durante muitos anos, né? Russell Shedd. Um dia perguntaram para a esposa dele assim: Russell Shedd fala, prega sobre santidade, mas como é que ele é lá na sua casa, dentro de casa? A esposa dele virou no meio de várias pessoas e disse: olha, eu nunca vi o meu marido pecar. Vida de oração. Ele estava dando uma palestra aqui na 8ª Igreja Presbiteriana para pastores e líderes, e aí uma pessoa perguntou para ele: Dr. Russell Shedd, onde nós vamos arrumar tempo para orar nessa correria, ativismo, é tanta coisa para fazer, onde nós vamos arrumar tempo? Ele respondeu com uma palavrinha: antes. A gente ficou assim, deu aquele silêncio assim, centenas de pessoas presentes. Antes de começar o dia,
você já precisa ter orado. Antes, pouco antes dele morrer, a Sociedade Bíblica criou uma Bíblia com o nome dele, Bíblia Chat. Ele não aceitou de jeito nenhum, mas depois que morreu eles publicaram assim mesmo, Bíblia Chat. É uma das, eu uso a versão anterior, chama Bíblia Vida Nova. É uma das Bíblias que eu uso para preparar meus sermões, pregações, devocionais. Bíblia Vida Nova, depois virou Bíblia Chat. Antes de tudo, antes de começar o dia, começa com oração. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês 3 personagens aí, depois nós vamos fechar em Jesus Cristo. Gênesis 3:8. Abre aí, fazendo um favor. Gênesis 3, versículo 8. Gênesis 3, versículo 8. Vamos ler juntos aí? Só um versículo. Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Adão e Eva se encontravam diariamente com o Senhor. Deus vinha ao encontro deles no entardecer, na virada do dia. Nesse texto você precisa entender 2 coisas. Primeiro, Deus quer relacionamento comigo e com você. Deus vinha ao encontro deles todo dia, no entardecer, na virada do dia, para ter um relacionamento com eles. Oração tem a ver com relacionamento, conversa, diálogo, comunhão com Deus, né? E segundo, o relacionamento com Deus precisa ser diário. Deus vinha ao encontro de Adão e Eva todos os dias, na viração do dia, ter um relacionamento com eles. Nesse dia, eles tinham aprontado, desobedecido, e aí se esconderam da presença do Senhor. Mas, irmãos, eu quero que você guarde isso. Deus quer um relacionamento comigo e com você, diário. Lembra do maná? Maná era o pão dos anjos, o pão dos céus. Eles tinham que comer, sair para buscar todo dia. O maná de um dia não servia para o outro, a não ser no dia de sábado, que era o dia do culto, do encontro com o Senhor. Aí eles poderiam pegar porção dupla na sexta, para que no sábado eles pudessem dedicar totalmente ao Senhor e não precisassem sair para buscar mais maná. Mas o maná de um dia não servia para o outro dia. Estragava, dava bicho. Bem lembrado, João. Oração, irmãos, é diária, todo dia. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Isso muda toda a história. A queda de Adão e Eva quebrou o relacionamento. Eles foram expulsos do jardim do Éden. O pecado afastou da comunhão com Deus. O pecado é que impediu a vida de comunhão de Adão e Eva com Deus. No lugar de comunhão, alegria, prazer, relacionamento, deleite em Deus, agora medo, vergonha, relacionamento quebrado. Irmãos, quando nós paramos de orar, relacionamento quebrado. Mas quando nós oramos, comunhão, deleite, prazer, alegria. Presta atenção nisso aqui, irmãos.
Quanto mais comunhão com Deus, mais alegria e prazer no dia a dia. Quanto menos comunhão com Deus, menos alegria e menos prazer no dia a dia. Entende? Comunhão com Deus muda a nossa vida e a nossa história. É diferente. É diferente. Eu quero caminhar mais aí, né? Vai lá em Jó 1:5. Pertinho de Salmo. Adão e Eva estavam no jardim, tinha uma comunhão plena com Deus. Diariamente Deus vinha ao encontro deles para um relacionamento, né, diário, uma vida de comunhão. Eles pecaram, eles se afastaram, eles foram expulsos do jardim, eles perderam a alegria. No lugar do prazer, da alegria, do deleite, agora entrou medo, vergonha, relacionamento quebrado. Saiu do jardim. Jó 1, versículo 5. Vamos ler juntos? Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó, um homem que não era do povo de Deus. Agora a Bíblia toda coloca ele como referência de fé. O próprio Deus coloca Jó como referência. E agora nós temos aqui o segredo de Jó, que é o que eu quero que os irmãos pegam. Vou falar bem mansinho, pausadamente, para vocês guardar o máximo, irmãos. Aqui está o segredo de Jó. Jó era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, mesmas dificuldades. E Jó tem um detalhe aqui, que eu vi acontecer muito na nossa igreja anterior, né? Que ele superou. Irmãos, o segredo de Jó era vida de oração, relacionamento diário com Deus. Olha o texto aí. Assim o fazia Jó continuamente, diariamente, perseverantemente. Irmão, você acha que foi fácil para Jó orar? Você acha que a nossa vida é mais difícil que a vida de Jó? Jó não era do povo de Deus. Jó não tinha acesso à palavra de Deus. Jó era o homem mais rico do Oriente. Será que ele tinha alguma ocupação para fazer? No Alto Veracruz, teve uma época, eu pedi a Deus graça, fazia uma semana de jejum pela prosperidade material da igreja. Muitas pessoas prosperaram, compraram carros, compraram sítios, né, cotas de clube e saíram da igreja. Saíram da igreja. Aí você, Deus, o povo está saindo da igreja. Ah, você pediu para dar prosperidade, eu dei. Você não sabe o que você pede. Eu disse, misericórdia, Deus. Não entendi nada. Eu disse, olha, você jejuou, orou, pediu, eu dei. Saíram da igreja, desviaram, afastaram, pecaram, divorciaram, adoeceram, morreram. Todos mais jovens que eu estou falando. Eu fiquei muito triste. Jó, irmãos, era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões e sentimentos. Olha o versículo 3, irmãos, olha o versículo 3. Será que Jó tinha trabalho? Versículo 3. Possuía Jó, né, falando de Jó, né, primeiro ele tinha 7 filhos, 3 filhas.
Já dá um pouquinho de trabalho. 7 filhos, 3 filhas, num mundo pagão sem Deus. Olha o versículo 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Irmãos, a vida de oração leva a gente à prosperidade, mas se a gente não vigiar, não cuidar, não tiver disciplina, a prosperidade mata a nossa vida de oração. A grande diferença de Jó que impactou é que Jó prosperou, mas não desviou. Jó prosperou, mas não desviou. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. A gente estava lá na roça de férias, lá na casa do tio da Samba. Ele devia ter lá o quê? Uns 20 cabeças de gado? 20 cabeças de gado. Pensa numa trabalheira. 20! Quanto que Jó tinha? 500 juntas de bois. O tio da Sandra tem 20 cabeças de gado. Acorda de madrugada, tira leite, passa por um pasto, passa por outro pasto, e grita a esposa, vem cá me ajudar, e grita outro, e grita aquilo, e vai, e vem, daí a pouco busca, daí a pouco desfaz, aí daí a pouco tem que, é ração, é isso, é aquilo. Irmãos, a vida de oração levou Jó a uma vida de prosperidade, mas a vida de prosperidade, que é o grande inimigo nosso, não tirou a vida de oração. Eu fiz minha tese de mestrado, piedade e prosperidade. Um terço da tese é falando o perigo que é a prosperidade na vida do cristão. Eu não citei nenhum nome das pessoas da família, da igreja anterior, mas eu tinha eles bem na cabeça. O perigo que é a prosperidade na vida de uma pessoa mata a piedade, mata a vida de oração, mata a família, mata a igreja. Quando eu fui fazer a tese, eu não tinha assunto para falar. Aí o professor lá, o doutor João Paulo, aí eu falei assim: Ronaldo, faz uma tese sobre algum problema que você está vivendo. Aí nasceu a tese, piedade e prosperidade à luz das Sagradas Escrituras. Irmãos, Jó tinha vida de oração, cresceu, prosperou, ficou rico, mas não perdeu a comunhão com Deus. Jó manteve a sua vida devocional. Jó orava com seus filhos, perceberam? Chamava a Jó seus filhos, santificava. Jó orava pelos seus filhos, fala o texto, levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Orava com eles, orava por eles, de maneira que esse homem veio a ser o maior do Oriente. Quando Deus queria envergonhar Satanás, Deus falou assim: eu tenho uma pessoa para envergonhar ele. Você viu meu servo Jó? Ele disse: mas é lógico, o Senhor dá tudo para ele, assim, vai lá, faz o que quiser, mas preserva a vida. O diabo foi altamente envergonhado. Estão entendendo, irmãos? Adão e Eva estavam lá no jardim do Éden, tinha tudo, caíram, foram expulsos do jardim, perderam a comunhão, vergonha, medo. Jó, no meio de um povo pagão, o povo sem Deus, sem a palavra, sem nenhum testemunho de Deus, Jó desenvolveu uma vida de oração. Entende, irmãos? É possível ser crente fiel no meio de uma empresa pagã, no meio de um povo pagão. É possível ser crente fiel mesmo sendo rico. Prosperidade. Nós não precisamos ceder. Daniel 6, versículo 10, irmãos, abre aí. Adão e Eva tinham tudo, perderam a comunhão,
perderam tudo. Jó não conhecia a Deus, não tinha nada, mas desenvolveu comunhão e obteve tudo. Daniel 6, versículo 10. Vamos ler juntos também? Daniel 6, 10. Vamos ler numa só voz? Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Presta atenção, lá em Jó assim fazia Jó continuamente. Aqui fala de Daniel, como costumava fazer. O segredo de Daniel é o mesmo segredo de Jó, é o mesmo segredo de Davi, é o mesmo segredo de Samuel, é o mesmo segredo de todos os grandes homens de Deus. Vida de oração diária. Irmãos, não é questão de ter tempo, é questão de prioridade diante do seu Deus, como costumava fazer. Os hábitos devocionais de Daniel eram conhecidos de todas as pessoas do Império da Babilônia. As circunstâncias na vida de Daniel mudaram várias vezes, radicalmente. Entra rei, sai rei, vem pressão, opressão, mas Daniel continuava o mesmo. Como continuava a fazer? Daniel foi levado para a Babilônia, irmãos, ainda jovem, adolescente. Alguns falam coisa de 12, 13, 14 anos. Olha Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Aqui, na adolescência, Daniel fez um propósito com Deus: não vou me contaminar com esse mundo. Como vou resolver isso? Vida com Deus, vida de oração diariamente. Daniel desenvolveu uma vida de oração para preservar a fé dele. 70 anos se passaram. Daniel deixou de ser escravo, virou primeiro-ministro, mas a vida de oração não mudou. Daniel já não é mais adolescente, agora ele é velho, mas a vida de oração não mudou. As circunstâncias mudaram, os reis mudaram, as pressões mudaram, as perseguições, entra ministro, é ministro, mas a vida de oração de Daniel não mudou. Todos passavam, Daniel continuava firme ali. A vida de oração de Daniel, irmãos, era o segredo. Nesse texto que nós lemos aí, Daniel 6:10, um momento de grande pressão na vida de Daniel. Os inimigos de Daniel armam contra Daniel, manipulam o rei assina contra Daniel, um interdito lá, e quem fizesse petição a outro Deus que não ao rei, seria jogado na cova dos leões. Daniel sabia da lei, mas Daniel não estava disposto a abrir mão daquilo que o levou até aquele lugar. Vida de oração. Daniel estava disposto a morrer, mas não estava disposto a abrir mão da comunhão com Deus. Entende, irmãos? Foi essa vida de oração que fez de Daniel deixar de ser escravo e tornar primeiro-ministro. Foi a vida de oração que o preservou durante esses 70 anos na Babilônia. Agora ele não vai abrir mão disso. Ele estava disposto a morrer, mas Daniel jamais abriu mão das suas práticas devocionais. A velhice chegou, mas a vida de oração não mudou. As circunstâncias mudaram, os reis mudaram, mas a vida de oração não mudou.
Ele não é mais escravo, agora ele é primeiro-ministro, tem todo um palácio à sua disposição, mas a vida de oração não mudou. Tudo passou, perseguições, mortes, amigos, mas Daniel não mudou a sua vida de oração. Irmãos, presta atenção que eu estou querendo que você entenda. Adão e Eva tinham um jardim do Éden à sua disposição. Perderam a comunhão com Deus, perderam o Éden. Expulso, vergonha, medo. Jó vivia no meio de um povo pagão, sem a palavra, sem testemunho de Deus, mas tinha vida com Deus e tornou-se o maior no Oriente e não deixou. Daniel era escravo numa terra distante, mas a vida de oração com Deus o levou a primeiro-ministro e o fez permanecer lá. Irmão, sabe que a grande questão? Muitas vezes nós até começamos bem. O grande problema do cristão é quando Deus começa a abençoar. Nós não sabemos conviver com as bênçãos de Deus. As bênçãos viram laços, armadilhas. Não poucas vezes eu vi isso acontecer. As pessoas são abençoadas por Deus, elas se esquecem de Deus e idolatram a bênção. Trocam Deus pela bênção. As bênçãos viram o Deus da pessoa. Nós precisamos entender isso, irmãos. Adão e Eva estavam no jardim, perdeu a comunhão, perdeu tudo. Jó era no meio do povo pagão, tinha comunhão, tinha tudo. Daniel era escravo, tinha comunhão, tinha tudo. Agora, para fechar aí, antes da gente ir para a conclusão, vai lá em Jesus. Jesus seria o caso da gente ficar aqui a noite inteira falando da vida de oração de Jesus. Só 2 versículos. Lucas 5, por favor. Irmãos, eu fico maravilhado quando eu leio o Evangelho de Lucas. É um dos livros que eu mais gosto de ler na Bíblia. Que Lucas mostra Jesus, mesmo sendo Deus, enquanto na sua humanidade, Jesus não abriu mão da vida de oração. Lucas 5, versículo 16. Vamos ler juntos? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Olha o capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, versículo 12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. No versículo 5 fala que havia multidões afluíam para o ouvirem. Lucas 5,15. Serem curadas. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Irmão, presta atenção, Jesus, mesmo sendo Deus, não abriu mão da vida de oração. Se Jesus, que era Deus, cheio do Espírito Santo, precisava dessa vida de oração, imagine eu e você. Está entendendo, irmãos? Nós não podemos abrir mão da nossa vida de oração. Não é algo que a gente escolhe negociar, não é algo opcional. Irmãos, muitas pessoas estão vivendo tristes, frustradas, famílias arrebentadas, porque falta oração. A gente começa a orar, Deus move, transforma, restaura, faz coisas que a gente nem imagina. A vida de oração em uma pessoa muda toda a história da família. Não precisa 2. É lógico que a gente quer a família inteira aos pés do Senhor. Irmãos, presta atenção. Você começar a orar pode mudar a história da sua família toda. Entende? Jesus tinha multidões
afluindo para serem atendidas. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus se importava mais com o seu relacionamento com Deus do que com a sua fama, o seu status, as multidões, porque sem a comunhão com Deus, ele não seria apto para ministrar as multidões. O que o capacitava a ministrar as multidões era a sua comunhão com Deus. Entende, irmãos? Jesus entendia a importância da comunhão com Deus para tomar decisões, mudar pessoas, fazer o evangelho avançar, relacionamento. R.C. Sproul, um teólogo que escreve comentários, ele faleceu há poucos dias, comentários sobre a Bíblia. No comentário dele sobre esse texto, ele fala assim: o poder do ministério de Jesus é extraído da sua comunhão privativa com Deus em oração. O poder de Jesus tinha origem na sua comunhão em oração. Reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário desse versículo, ele fala assim: Jesus dava mais importância à oração do que ao seu sucesso no ministério. Preferia a intimidade com o Pai aos holofotes da fama. Irmãos, o grande problema nosso é que nós estamos muito preocupados com fama, status, holofotes, engrandecer o nosso próprio nome. E aí a gente não tem tempo para Deus. Não dá. Deus não compete. O Espírito Santo, ele só dá um toque. Nós precisamos desenvolver vida de oração. Para concluir, eu queria deixar uma frase com você aqui do John Piper. John Piper, nós estivemos estudando o livro dele na escola dominical. A classe de adultos acabou hoje pela manhã, a classe de mocidade ainda está estudando. John Piper, que é um dos grandes pastores mundiais hoje, John Piper fala assim: separe o tempo e o lugar diariamente para a sua vida devocional e não negocie isto. Separe o tempo e o lugar para a sua vida de oração e não negocie isto. Entende, irmãos? Qual que é o nosso desafio? Separar tempo e lugar para orar e não negocie isto. Você vai ver uma mudança, uma nova história acontecer. Não negocie isto. Disciplina, irmãos. O segredo da vida de oração é disciplina, continuidade, qualidade. Pastor, vou orar 1 hora por dia. Se você tiver tempo e Deus te chamar, amém. Mas eu queria te desafiar a orar 10 minutos por dia, 15 minutos por dia. Separar 10 a 15 minutos por dia para você orar. Orar por você, sua família, pela igreja. 10 a 15 minutos de oração diariamente. Você vai ver uma nova história acontecendo. Você vai ver coisas novas acontecendo. Você vai ver escravos virando primeiro-ministros. Você vai ver o Éden sendo restaurado. Você vai ver pessoas pagãs sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Você vai ver coisas que você nunca imaginou na sua vida. Mas precisa de disciplina, irmãos. Disciplina. Tudo na vida requer disciplina. Quem já tirou carteira de motorista? Disciplina. Quantas vezes baliza, controle. Eu perdi a paciência lá, fazia inscrição, fazia a prova, pau. Tomei 9 pau. Que eu não tinha paciência de ficar fazendo baliza, controle. Eu pensei, não preciso ficar fazendo isso. Ia lá e pau, 9. Aí eu aprendi, eu preciso dessa disciplina. Quantas vezes o instrutor quer que eu faça baliza? Quer 10, vou fazer 20. Quer 20, vou fazer 40. Disciplina. Esportes. Disciplina. Imagina um atleta chega e fala assim: hoje eu vou inscrever para concorrer na Olimpíada. Eles nem aceitam a inscrição dele. Primeiro você tem que começar a caminhar 100 metros, 1 quilômetro, sei lá. Disciplina.
Estudos, disciplina. Imagina eu pegar uma criança aqui, dessas crianças que tem muita criança inteligente na nossa igreja. Eu estou vendo um futuro maravilhoso aqui. Muitas crianças inteligentes. Imagina eu pego uma dessas crianças aqui da nossa igreja, inteligente, pegar a Mariana, que não é mais criança, tem cara de inteligente. E aí eu pego a Mariana e peço a ela: ô Mariana, me ajuda a fazer uma prova de cálculo. Me ajuda, Mariana. Tem uma disciplina para chegar lá. Irmãos, prova de cálculo é que reprova metade dos alunos na faculdade. Metade volta para casa porque não consegue passar na prova de cálculo. Disciplina para chegar lá. Estão entendendo, irmãos? Desafio você separar 10 a 15 minutos para orar por dia. Pode ser de manhã, pode ser na hora do almoço, pode ser à noite. E eu sugiro pela manhã, antes que o dia comece. Como Martinho Lutero dizia, né? Se eu negligenciar a oração pela manhã, o inimigo alcança vantagem sobre mim o dia inteiro. Topa? 10 a 15 minutos de oração diariamente. Você vai ver uma nova história acontecendo na sua vida, na sua família, na nossa igreja, irmãos. Muitas pessoas serão salvas e restauradas. Imagina famílias inteiras restauradas. Famílias inteiras restauradas. Mas começa com 10 a 15 minutos de oração por dia. Vamos orar? Coloque diante de Deus aí.